Como vocês podem ver, eu estou aqui no aeroporto do Galeão. Ontem pela manhã eu gravei o vídeo no aeroporto de Belo Horizonte, voltando para o Rio, e hoje eu estou gravando o vídeo no aeroporto do Galeão, já indo para Buenos Aires para fazer toda a cobertura da Libertadores para vocês. O Flamengo treina agora na parte da manhã e viaja hoje no meio da tarde, a viagem marcada ali para mais ou menos 3 horas da tarde, deve chegar ali em Buenos Aires por volta de 6 horas da noite. O Flamengo vai ficar no hotel mais destacado assim da cidade, entre La Plata e Buenos Aires. E a ideia do Flamengo é se concentrar nesse hotel, se preparar para o jogo de amanhã contra o Estudiantes pela Libertadores. E o técnico Leonardo Jardim hoje vai ter a definição sobre a situação do Éric Pulgar. Ontem, o Éric Pulgar ele fez uma atividade junto com os fisioterapeutas, o que ainda não garante o retorno do jogador. Nós estávamos esperando para ver como é que ia ser o treino de ontem, né? Se ele iria treinar, se ele não iria treinar. E daí, o nosso querido Bruno Lemos trouxe a informação de que ele fez um treino, fez um trabalho separado. E com isso, ainda é uma incógnita se será ou não relacionado para o jogo contra o Estudiantes de La Plata. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro, o Éric Pulgar está cumprindo uma suspensão e por conta disso não joga contra o Estudiantes e certamente não joga contra o Vasco no próximo domingo, ao menos que o Flamengo consiga um efeito suspensivo. E tem a situação também envolvendo aí o jogo da semana que vem contra o Independiente Medellín, lá em Medellín, na Colômbia. O Éric Pulgar é uma incógnita, os demais jogadores todos à disposição, exceto o Paquetá, que também está tratando uma lesão na coxa, mas tem o retorno do Carrascal, que não está jogando as competições nacionais, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil, mas a Libertadores ele pode jogar, então o Carrascal deve ser relacionado, deve ser uma novidade aí à disposição para o técnico Leonardo Jardim. É claro que no vídeo de hoje à tarde eu já vou vir com a lista dos relacionados, já vou vir com mais informações de quem será ou não relacionado, de quem estará ou não à disposição do treinador. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a decisão da diretoria que, assim, pegou todo mundo de surpresa. A diretoria decidiu que o jogador não joga mais com a camisa do Flamengo, pelo menos enquanto houver esse imbróglio na negociação. Flazoeiro, de que você está falando? Estou falando sobre o jovem Ryan Roberto. O que acontece é o seguinte, a informação que o Vene Casagrande trouxe é que aconteceu uma reunião entre o staff do jogador, é que o jogador mudou de empresário 2 vezes. E isso acaba que dificulta um pouco a negociação, está atrapalhando um pouco a negociação. Mas aconteceu uma reunião entre o empresário do jogador, a diretoria do Flamengo e os familiares do jogador. Nessa reunião, os familiares do jogador deixou claro para a diretoria do Flamengo que ele não iria renovar o contrato, que ele iria embora, que tinha nas mãos uma proposta do Shakhtar e que essa proposta do Shakhtar era mais atraente, tinha agradado mais o jogador. O jogador tinha ficado mais satisfeito com essa proposta. E daí, o Flamengo pegou e falou, beleza, já que ele não vai ficar, já que ele vai embora, ele não vai mais jogar. É a informação que o Vene trouxe, que o Ryan Roberto não joga mais pelo Flamengo até que se resolva a sua situação contratual do clube. Vale lembrar que na semana passada o Flamengo comprou 20% mais do garoto ao Atlético Paranaense. Acredito que o Flamengo tinha sim a esperança pela permanência do jogador, o que aparentemente não vai acontecer. E por outro lado também o Flamengo tomou a decisão, já que você não vai ficar, também você não vai jogar mais, pelo menos por enquanto. É claro que isso é uma decisão de por enquanto, né? Até que se resolva tudo isso. O Vene que trouxe essa informação sobre ele não jogar mais até que a situação seja resolvida. Outro jogador que não joga mais, só para falar rapidinho de categoria de base, é o Lucas Vieira, da categoria sub-20. É um volante que está treinando separado e vai ser negociado pelo Flamengo já agora na próxima janela de transferência. O jogador não faz parte da comissão técnica do técnico Bruno Pivetti e vai embora agora também no meio do ano, por isso está treinando separado. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Falando ainda sobre saídas, falar sobre o Everton Cebolinha. Mas antes, rapidinho, deixa eu falar com você da aba Produtos, porque agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui essa bolsinha? Então, essa bolsinha aqui é a bolsinha da aba Produtos. Aqui tem diversos produtos do Flamengo. Você pode comprar o seu e receber no conforto da sua casa em qualquer lugar do Brasil. Tem o Manto 1, que é esse aqui, ó, que eu estou usando. Além do Manto 1, tem o Manto 1 branco,
Tem vários produtos, tem casaco do Flamengo, o inverno está chegando aí, já estamos chegando no mês de maio, no outro mês já começa o inverno, tem muito produto, tem muita coisa do Flamengo e você pode fazer a sua compra. Então, é só clicar aqui na aba produtos e lá escolher o seu produto, vai chegar na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Deixa eu falar sobre o Everton Cebolinha, porque ontem à tarde circulou uma informação que o Cebolinha já teria avisado aos clubes interessados que sim, ia deixar o Flamengo agora no meio do ano. Eu até expliquei aqui no vídeo as condições que o Flamengo toparia que o Everton Cebolinha fosse embora. Recebendo uma compensação financeira, chegando ali também a um acordo de não ter que pagar salário, luva, 13º, férias, todos os direitos trabalhistas para o jogador, isso pode facilitar a sua saída. Mas o Pablo Rafael, ele trouxe uma fala de um membro da diretoria que disse: tem contrato e vai cumprir. Ou seja, Flamengo não vai facilitar a saída do Everton Cebolinha. Ainda que o jogador queira sair, já deixou claro isso, que não vai renovar o contrato, que quer sair, mas no caso do Cebolinha, diferente do Ryan Roberto, a diretoria quer estender aí, ou manter a permanência dele até o fim do vínculo, que termina em dezembro deste ano. Com isso, pode ter uma mudança no futuro do Gonzalo Plata. O que acontece é o seguinte na situação do Plata. O Cebolinha, caso ele saia agora no meio do ano, o Flamengo perde um ponta. E o Plata, ele joga tanto na ponta direita como na ponta esquerda. É um jogador versátil que joga em várias posições do ataque. A ideia do Flamengo é, se perder o Cebolinha, ou se realmente chegar uma proposta e o Flamengo aceitar essa proposta pelo Cebolinha, garantir a permanência do Plata, manter a permanência do Plata. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar muito claro. O Flamengo já sabe que a situação do Cebolinha é irreversível. O Cebolinha quer ir embora e o Cebolinha vai embora. Ponto. Se ele não for embora agora no meio do ano, ele vai embora no final do ano. Isso é um fato. Já a situação do Plata, não. O técnico Leonardo Jardim chegou, deu-lhe uma dura nele, falou sério com ele, tirou de um jogo, foi para a coletiva, falou ele não está integrado, ele não está fazendo as coisas certas, ele precisa melhorar e tal, e tal, e tal. Só que o jogador mudou. Mudou no dia a dia, mudou o comportamento e mudou também dentro do campo. Está jogando muita bola, está desempenhando muito bem dentro do campo. Então, com isso, com essa mudança do Gonzalo Plata, isso pode fazer com que o Flamengo libere o Cebolinha, já que é uma situação irreversível, e mantenha o Gonzalo Plata. Garanta aí a permanência do Gonzalo Plata. Vamos ver como é que vai ficar a situação e é claro que a gente está sempre de plantão e vai mantendo vocês muito bem informados. Quem está jogando muito bem também, e a gente precisa falar, é o Samuel Lino. O Samuel Lino é o líder de assistências no Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde que estreou. Ele tem 16 participações em gols, 10 assistências e 6 gols. 129 minutos para precisar fazer um gol, 7 grandes chances criadas, além de 37 dribles certos e 132 duelos ganhos, uma nota 7.15 no SofaScore. Samuel Lino realmente, depois da chegada do Jardim, está evoluindo, está jogando mais bola, está desempenhando melhor. E é o que eu falo aqui sempre, gente. Eu torço para que todo jogador atinja o prime, para que todo jogador jogue muita bola, para que todo jogador desempenhe, jogue, se entregue. Por quê? O jogador jogando bem ajuda principalmente o Flamengo. É bom principalmente para o Flamengo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like. O Flamengo treina agora, 10 horas da manhã, depois almoça e já viaja para Buenos Aires. De Buenos Aires vai para uma cidade ali do lado, onde vai ficar hospedado, fica ali entre Avejaneda e La Plata. Nós estaremos lá, fazendo toda a cobertura, como sempre mantendo vocês informados, como sempre mantendo vocês ligados e, é claro, sobretudo, perto do Flamengo e mantendo você perto do Mengão, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu, galera.